Olá! Estamos aqui hoje para a nossa 7ª aula. Vai ser uma aula diferente porque eu vou falar só do compasso 6/8. Então, uma continuidade da aula 6. O compasso é diferente, mas nós temos vários hinos neste compasso. Então, por isso eu decidi falar apenas dele, explicar mais um pouco sobre o compasso 6/8. Depois a gente volta e continua no fio da meada. Mas antes eu gostaria de ler um versículo muito bonito que está no Salmo 45, é o versículo número 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. É muito interessante esse salmo, porque eles dizem que ele foi escrito para o casamento de um monarca. Mas no conjunto da obra, ele é um salmo messiânico. Esse rei aí, mesmo que a princípio tenha sido um monarca realmente, o casamento de uma princesa e de um rei, ele passou a ser o nosso Rei Jesus. E a gente, quando pensa nisso, né, nós pensamos imediatamente no Senhor. E eu vou destacar, o coração transborda, realmente. Nosso coração deve transbordar quando cantamos para o Senhor, ou quando escrevemos, compomos alguma coisa para o Senhor. E consagrar ao Rei, consagrar ao Senhor aquilo que nós fazemos. Tanto ensaiar, dirigir, compor um poema ou uma canção, tudo deve ser para o Senhor. E é exatamente esta ideia que prevalece neste salmo, um salmo que fala do Senhor. Vamos então relembrar a nossa atividade que a gente fez, compasso preenchido, unidade de tempo e unidade de compasso. Então, eu tô vendo o compasso 6/8, né? Vamos lembrar das perguntinhas? Quantas e qual? Naquela tabela, então, qual? É a colcheia. É a colcheia que vai valer um tempo. O compasso preenchido, então, serão 6 colcheias. Quantas? 6. Qual? Colcheia. É a colcheia que vai valer um tempo. Então, no compasso 6/8, as coisas mudam no nosso olhar, porque eu terei a colcheia valendo um tempo. A unidade de compasso, colcheia, e a unidade de tempo, a colcheia, e unidade de compasso é a soma de tudo isso aqui. Vai dar uma mínima pontuada. A mínima pontuada aqui, então, junta, ela resume os 6 tempos que o compasso deve ter. Então, o compasso 6/8 é um compasso composto. Ele é um compasso composto e ele tem o seu correspondente no compasso simples, que é um compasso binário. Então, eu tenho apenas 2 batidas, eu não tenho 6 batidas. Essa é a diferença e isso precisa ser bem entendido para que a gente dirija os hinos e não deixe a congregação ir diminuindo. Quando chega, às vezes, se o hino tem 3, 4 estrofes, quando chega no final, tá tudo devagar. Não pode. O mesmo andamento, isso se chama andamento. O meu pulso, 1, 2, 3, 1, 2, eu vou falar 4, 5, 6, que fica melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa batida tem que ser a mesma. Então, na hora que eu toco o hino, eu tenho que usar algumas estratégias. Se você é quem está dirigindo, outra pessoa está tocando, ela tem que seguir você. Você vai comandar o pulso
e você não vai deixar a igreja terminar o hino muito lento, mais lento do que começou. Essa é a ideia. Não só para o 6/8, mas todos os hinos. Eles têm que começar no andamento e terminar no mesmo andamento. Eu vou tocar um pedacinho aqui do hino de número 33 do cantor cristão, que é o Nasce Jesus. É um hino de Natal. E vocês vão perceber direitinho isso. Eu vou tocar, eu uso um arpejado, marcando o 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu bato o pé marcando 1, 2, tá? Eu vou fazer um pedacinho. Não tá escrito esse arpejado, isso aqui, ó. Isso é um arpejado. Lá tá escrito diferente. Mas se eu fizer isso aqui, eu mantenho essa batida. E o meu pé marca, porque é um compasso binário. O compasso composto, ele tem a sua origem num compasso simples. Então, todo compasso simples tem o seu correspondente composto. Agora, como eu acho o compasso composto? É uma conta matemática. Eu já falei que a música tem muito a ver com a matemática. E aqui, para eu achar o compasso composto, eu tenho o 2/4, que é um compasso simples. Depois nós vamos fazer com os outros também. O compasso simples, eu uso 3/2. Multiplico o número de cima por 3 e o número de baixo por 2. E eu vou ter o 6/8. E é assim com todos. Eu vou pegar o compasso, vou multiplicar por 3/2 e vou ter o 6/8. Nós não podemos dizer que esses números, assim, 6/8, 2/4, são frações. Não são frações. O indicativo, mas muitas vezes a gente chama o numerador e o denominador. Às vezes fica até mais bonito do que dizer o número de cima e o número de baixo. Mas, na verdade, eles não são frações matemáticas. Então, a gente tem em mente que o número de cima me diz quantas figuras eu vou usar e o número de baixo me diz qual figura eu vou usar daquela tabela dos índices das figuras, né? Valores positivos e negativos. Agora aqui eu fiz, então, uma demonstração aqui como se aqui fosse uma partitura. Só que isso aqui, né, marcar os tempos, eu não pus clave, então eu não tenho nota aqui. Nós não podemos nunca nos esquecer que é a clave que dá nome à nota. Dependendo da clave que eu puser aqui, será o nome dessas notas. Então, aqui, como eu estou só vendo valores, eu não pus clave. E aqui a continuação, porque eu vou ter barra final só aqui. Então, eu não preciso colocar o compasso aqui novamente. Essa regra vale. A clave eu teria que pôr aqui e teria que pôr aqui se eu quisesse fazer notas. Mas como aqui tudo tá a bolinha no mesmo lugar, são só figuras, são colcheias que eu coloquei aqui. Vamos lembrar também, eu usei pausas. A figura é o som, a pausa é o silêncio. Então, aqui eu vou contar, mas eu não vou emitir som na hora que eu estiver tocando. E isso vale nos hinos, nas músicas, em qualquer lugar. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ser uma pausa, certo?
Aqui eu tenho 1, 2, 3, o 4 e o 5 na pausa da mínima e o 6 numa pausa de colcheia. Aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo em colcheias. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ritmo aqui é muito do hino que eu vou tocar para vocês, que é o hino número 46 do cantor cristão, Eu Perdi do Pecador. No hino Nasce Jesus, é bem direto, mas esse tipo aqui, ó, seguidos. E no hino Eu Perdi do Pecador, parece que é de soquinho, porque eu demoro numa 2 tempos e depois a outra um tempo só. 2 tempos e um tempo só. É isso que acontece na composição e que dá a diferença para nós que estamos cantando. Então, o que eu tenho que observar sempre é a batida diferente e que eu não posso deixar perder o andamento. O andamento que eu começar, eu tenho que terminar. Então, eu tenho que perceber a batida de 2 tempos, eu tenho que cuidar do andamento, eu tenho que usar estratégias e não posso de jeito nenhum me esquecer que quem vale um tempo é a colcheia. Isso aí traz um pouquinho de dificuldade porque a gente se acostuma com o que é a maioria. E a maioria são compassos simples. Então a gente acostuma com a semínima valendo um tempo. Mas os nossos olhos, o nosso cérebro tem que acostumar também com a colcheia valendo um tempo, porque são vários hinos, hinos bonitos, hinos que nós cantamos muito, outros cânticos também escritos em compasso composto. Mas observando essas estratégias, dá certo. Vou mostrar para vocês aqui, então, uma lista. Eu fiz do 1 ao 50. Eu verifiquei os hinos que são 6/8. Hinos do cantor cristão. Todos esses, do 1 ao 50, são 6/8. Então, eu tenho o hino 3, Louvor ao Senhor, o hino 7, Ao Deus de Amor, o hino 30, Noite de Paz, o hino 33, Nasce Jesus, Fonte de Luz, que foi esse que eu toquei, o número 36, Ó Maravilha do Amor de Jesus, o número 37, Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, o hino 39, 99 ovelhas vão seguras, e o número 46, Eu Perdi do Pecador. Vou mostrar para vocês a cara do hino no inário. Olha, depois vocês podem manusear o inário e ver. Então, aqui tá o hino 6/8. Às vezes a gente olha, nossa, tem muita nota. Eu mostrei o Eu Perdi do Pecador, o Nasce Jesus. Aí vocês vão ver aqui, ó, vários compassos com as colcheias, 6 colcheias, né? Porque ele é mais batido seguido. O Eu Perdi do Pecador já é um pouquinho diferente. Vou tocar os dois. Primeiro, Nasce Jesus, Fonte de Luz. Que eu já toquei, mas eu vou repetir, para vocês perceberem bem a batida do 2, que eu vou fazer com o pé, e a sequência sem paradinha, sem tranquinho. Vamos lá.
ver, seguido e eu fazendo o acompanhamento, marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2. Agora, eu perdi do pecador. É o 46 do cantor cristão. É diferente a batida, mas também deu para perceber a sequência da marcação da colcheia, uma em cada tempo, né, aqui. Então, eu tô marcando aqui e tô marcando 1, 2, 1, 2. Certo? Eu acho que esclareceu um pouco mais. Claro que nós vamos encontrar na sequência das aulas esses compassos novamente, nós vamos trabalhar mais nisso, mas não adianta você dizer assim, ah, é muito complicado, eu não vou mexer com isso. Vai mexer, porque tem vários hinos. Olha só, eu já dei uma lista aqui para vocês, só folheando o hinário até o hino 50. E são hinos bonitos, são hinos ricos, melodiosos e vale a pena aprender. Que Deus nos abençoe e até a próxima.